Fala aí pessoal, aqui é o JJ Art trazendo para vocês mais um vídeo. E hoje vou trazer para vocês alguns dos meus primeiros desenhos. Agora vamos para o vídeo. Antes de iniciar o vídeo mostrando desenhos, quero mostrar para vocês que está saindo Bioeng número 4. Essa é a página que eu fiz esses dias, então fiquem atentos. Se você é novo no canal, não sabe o que eu estou falando, dá uma olhada na playlist que está aparecendo aqui para você no card, aqui em cima. Quer assistir depois de ver meus desenhos antigos? Vá na descrição do vídeo para assistir os outros episódios de Bioeng. Se você é novo no canal, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal para mais vídeos. Vídeos ou shorts uma vez por semana e a comunidade do canal está sempre ativa. Dados os recados, vamos para o vídeo. Começando dos desenhos mais antigos aos mais, entre aspas, recentes, vamos começar por esses pequenos aqui. Esses desenhos aqui eu fiz num caderninho desses que os governos entregavam. Esse caderno já era mais antigo, ele já estava aqui em casa faz um tempo, ele só estava vazio. Eu aproveitei e desenhei alguns personagens de Dragon Ball. E vocês devem estar reparando numa coisa. Esses personagens de Dragon Ball, principalmente esses daqui, não apareceram no anime ou no mangá. E não, eu não me inspirei em Dragon Ball Heroes. Se vocês se lembram dos inícios de 2010, tinha uma febre que o nome era Dragon Ball AF, que era uma história feita por fãs. E tinha o Vegeta Super Saiyajin 3, o Gohan Super Saiyajin 4, o Zyko, que era um clone do Goku. Então eu, me inspirado nessas fanarts, nessas fanfics, eu fiz as minhas próprias versões dessas transformações. Fiz o Vegeta Super Saiyajin 3, fiz o Gohan Super Saiyajin 4 e o Zyko. Esses desenhos aqui são de 2012 e 2013. Fiz esse desenho de DNA. Eu acho que era por uma história de dinossauros, ia ter uma cena assim, então eu fiz um desenho de DNA. Aqui, esses dois desenhos aqui, eles são de uma casa na floresta. Uma tentativa de fazer um Super Saiyajin 4 do Broly aqui. E o Goku Super Saiyajin 5 aqui. É o clássico dessas histórias de Dragon Ball F. E aqui atrás tem outra tentativa desse Goku Super Saiyajin 5. Se vocês sabem, conhecem como funciona Dragon Ball F, quem foram os criadores, os fãs que criaram, devem saber que o Super Saiyajin 5 em teoria não existe, já que ele é um personagem em si. Eu me esqueci o nome do personagem, mas ele não é o Goku, ele é outro personagem. Esses são um pouco mais recentes, se não me engano são de 2014. E ainda tá na vibe Dragon Ball F. Aqui é o Broly Super Saiyajin 4. Eu fiz dois desenhos do Broly Super Saiyajin 4. E como podem ver, eu não fazia tão bem o traço do Akira Toriyama. Eu sempre preferi criar o meu traço, mas aqui eu realmente estava tentando emular, mas eu não consegui fazer igual o traço do Akira Toriyama. Mas ficou muito legal. E é claro, acho que a transformação favorita que vocês perceberam, a minha transformação favorita de Dragon Ball, o Goku Super Saiyajin 4. É a melhor transformação, tem o melhor design. Esse daqui eu tentei um pouquinho fazer luzes e sombras. As sombras eu fiz com caneta azul. E ficou bacana, ficou muito bacana esse desenho. Esses dois desenhos aqui, eles são de 2016, quando já tinha saído Dragon Ball Super. Aí vocês estão me perguntando, mas o Gogeta não apareceu em Dragon Ball Super, muito menos o Super Saiyajin 3 Blue. É porque esses desenhos aqui, eles foram baseados em um tutorial de um canal que eu tinha assistido na época, que era um canal mexicano, se eu não me engano. E ele fez o Super Saiyajin 3 Blue. E eu achei muito legal e tentei fazer a minha versão, tipo, copiando o que ele estava ensinando, só que não saiu tão bem assim igual o que ele estava ensinando. E o Gogeta Super Saiyajin 3 é baseado em Dragon Ball Heroes, é um jogo de cartas que tem lá pro Japão, e todo mundo gostava porque era meio que um Dragon Ball F
oficializado, já que tinha transformações em personagens que no anime, no mangá não tem essas transformações. E era muito bacana o traço e ganhou o anime recentemente, se eu não me engano, para promover o jogo. E ganhou até uma versão em 3D que ninguém gostou. Eu não assisti, assisti só a versão em 2D mesmo. E eu gostei, eu gosto do Dragon Ball Heroes por ser basicamente um Dragon Ball F oficializado, só faltou Super Saiyajin 5. E agora, indo para outra coisa que eu gosto muito até hoje, que são os dinossauros. Na verdade, esse desenho que está aparecendo aqui para vocês não é meu. Eu fiz esses detalhes aqui atrás, não sei se dá para ver. Tem uma palmeira, tem um matinho aqui, uma coisa aqui na pedra, na centro da pedra. Isso aqui foi o que fiz, mas o dinossauro em si, a sombra também, pelo que eu tô vendo, a sombra também foi eu. Esse meu amigo, foi um amigo que fez esse desenho aqui. Ele não fazia sombras, esse negócio de sombras aqui. Ele, ele simplesmente fazia o desenho, e as sombras que ele colocava, era aqui, ó. Esses detalhes aqui, esses detalhes são ele, mas esses outros aqui sou eu. E eu gostava muito do jeito que esse meu amigo desenhava. Ele era mais velho do que eu. Acho que dá pra perceber assim, pelo traço comparado com os outros desenhos, que ele tinha muito mais prática no desenho. Mas assim como eu, ele nunca estudou desenho. Ele aprendeu a desenhar com o pai dele e ele fez esse Tiranossauro Rex aqui que tá muito massa, tá muito legal. E tá demais esse desenho aqui. E como eu disse, os únicos detalhes que eu fiz foi essas plantinhas aqui atrás. Se não me engano, essa pedra também foi ele. Aqui, outra criatura pré-histórica. E se você é fã de criaturas pré-históricas, deve saber que isso não é um dinossauro. Isso aqui é um Chonissauro, um ictiossaurídeo que viveu, se não me engano, no período Jurássico. E eu tentei fazer ele um tipo de perspectiva, tá meio que de baixo para cima. Tá aparecendo um pouco a barriga dele, tá aparecendo um pouco a parte do céu da boca dele, a parte de cima da boca. Tem uns peixes em cima dele, tem umas algas aqui, que eu acho que nem desse jeito, pelo menos eu acho que não tinha nesse período, ou tinha. E eu tentei fazer esse animal pré-histórico porque eu gosto muito da aparência dessa criatura, desse animal. Então eu tentei fazer uma imagem legal e eu consegui. Eu consegui fazer esses peixes, consegui fazer dar essa sensação que eles têm escamas, eles estão brilhando e que o Chonissauro, que é o nome desse animal aqui, quer atacar o cardume aqui em cima. Eu gostei muito de como ficou esse desenho. Isso aqui também é da mesma pessoa que fez o Tiranossauro Rex. Mas esse daqui eu separei para mostrar a diferença do traço dele e do meu traço. Porque são dois desenhos, um meu e um dele, da mesma criatura. Esse daqui é um cronossauro. Se eu não me engano, se chama cronossauro o nome desse réptil marinho. Também não é um dinossauro, apesar de terminar em sauro, não é um dinossauro. É um cronossauro. E dá pra ver o jeito que ele resolvia, a gente chama de abstrair, né, os detalhes para um desenho. Ele fez o crânio, muito mais semelhante ao crânio do animal mesmo. Ele fez umas escamazinhas aqui, que o animal não tinha, mas só que a gente era criança, né? A gente gostava de colocar esses detalhes, que era basicamente detalhe de filme, para deixar o desenho muito mais legal. E ele fazia os dentes, o olho, eu gosto muito do jeito que ele fazia os olhos desses animais, ficava muito legal. E o meu cronossauro, olha só como eu fazia. Esse daqui ele tá com a cabeça meio de lado, como se estivesse virando a cabeça para atacar alguma coisa, mas o corpo está na posição normal. E a gente vê a diferença de como ele abstraía certos detalhes para fazer o personagem, o desenho dele, e como eu fazia o meu. E dá para ver também a diferença de como eu resolvia o crânio. O crânio que ele desenhou está muito mais semelhante ao animal real. O meu ele está muito mais parecido com o Tiranossauro Rex, em vez de um cronossauro. Mas é muito legal ver
como a gente evolui com o passar do tempo, quais são as nossas inspirações. E às vezes as nossas inspirações não são nem artistas famosos, são pessoas do nosso meio mesmo. Esse Homem-Aranha aqui já foi um desenho do pai desse meu amigo que fez aqueles dois dinossauros lá, o Tiranossauro e o Cronossauro. O Cronossauro não é um dinossauro, mas para você saber qual foram os desenhos anteriores. E o jeito que ele desenhava, e eu, não só eu, mas algumas crianças que visitavam a casa dele pediu para ele desenhar o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, já que ele fazia num traço assim que era tão simples e ao mesmo tempo tão legal que a gente gostava muito que ele desenhasse. E tá aqui o que eu consegui guardar do pai desse meu amigo, que eu pedi para ele desenhar para mim, o Homem-Aranha. E ele fazia isso aqui, ele vivia comprando para ele mesmo, não era nem pro filho dele, era para ele, pincel de... Na verdade o termo correto é marcador, mas a gente daqui da cidade a gente fala pincel. Ele vivia comprando marcador e desenhava desse jeito, já direto no papel. E era muito bacana. Agora, esses desenhos aqui são de 2016. Aí você me perguntando, como é que eu sei? Porque eu me lembro de ter desenhado esse desenho aqui depois que eu terminei uma prova de português. E eu aproveitei para desenhar. Já tinha terminado mesmo, não tinha nada para fazer e estava esperando só para sair. Então eu aproveitei e desenhei isso aqui. E como podem ver, eu melhorei bastante aos 13 anos de idade, olha só. Os erros, obviamente, as perninhas estão curtas, mas era o jeito que eu conseguia fazer e abstrair como era o corpo humano. E ficou muito bacana. Esse desenho aqui também é da mesma época. É que não sei se vocês acompanharam, mas eu acompanhei os filmes do Max Steel antigo, aquele Max Steel que a cor dele era verde e tal. E na época estava passando o Max Steel mais recente, aquele com os poderes azuis. Eu confesso que achava divertido, mas não gostava tanto como eu gosto desse daqui. Então eu decidi desenhar ele. Esse aqui foi em sala de aula também. E ficou muito bacana. Ele tá sem pescoço, mas ficou muito bacana como eu consegui resolver. E aqui atrás eu tava tentando fazer ele de novo. Aqui tá o esboço, mas eu não terminei. Aqui tem o desenho dele, treinando ele. Esse daqui ficou muito mais legal em termos de pose. Aqui tem até o esboço como eu queria que fosse a pose. E atrás um treino de personagem feminina. Que eu já estava querendo fazer minhas próprias histórias. Então como não podia ter só personagem masculino, tava tentando mesmo, praticando fazer personagem feminino para colocar na história. Essa aqui não tem nome não, só queria treinar mesmo. E saiu legal. Ainda tá com as perninhas curtinhas, mas saiu muito legal pro que eu conseguia fazer. Esse desenho aqui é de uma ideia que virou uma história minha e mudou de nome. Eu não vou mencionar o nome. Esse nome é surpresa. Como prometi para vocês no início do ano, eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz dessa história para vocês. Mas não é esse mais o nome, é outro nome. E esse foi a primeira vez que eu tentei fazer tipo um Senhor dos Anéis, algo com explicações, algo com cosmogonia, algo com início, meio e fim, mas meio e fim do próprio universo, não só uma história de aventura e tudo mais, mas que tem uma mitologia própria, conceitos próprios. Foi aqui. E antes era esse o nome. O personagem continuou mais ou menos o mesmo, mas ele mudou um pouco. E aqui, nesse caderno aqui, tá uma história que eu pensei ter perdido. Que era uma história que eu fiz com um amigo meu. Essa é muito antiga, mas muito antiga mesmo. Acho que eu tinha pelo menos uns 11 anos quando eu fiz essa história aqui. E cara, eu pensei que tinha perdido. E eu vou fazer um vídeo semana que vem sobre essa história para vocês. Obrigado por ter chegado até aqui. Fiquem atentos aos próximos vídeos. Curte o vídeo para ajudar o canal. Comenta os primeiros desenhos. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho para as notificações.
Então, vamos ficando por aqui, pessoal. Então, falou, vamos fazer arte.